Tecnologia é uma coisa que muda tão rápido que é bem possível que você sente para aprender algo novo pela manhã e de tarde essa coisa já tenha mudado. Se você é desenvolvedor ou simplesmente gosta muito de tecnologia a ponto de ter pelo menos assim uma noção básica de como front-end e back-end funcionam ou o que são, né? Já deve ter percebido que existem centenas de coisas nas quais você pode aprofundar os seus conhecimentos. Isso frequentemente é um problema, mas eu aposto que tem uma delas que você nunca realmente leu sobre ou se aprofundou. E eu diria que isso vale para criadores de conteúdo também, não só para desenvolvedores. E é uma coisa extremamente importante e é exatamente a mesma coisa para os dois. O conteúdo do vídeo de hoje é inspirado em uma pessoa em particular, o meu amigo Eric Casagrande, que é Marketing Manager Lead Brasil da SEMrush, que é uma das maiores empresas do mundo quando se fala em SEO e marketing digital. E a gente tem uma parceria muito legal com a SEMrush que está ajudando a tirar o blog GeoLinux de um certo limbo que o projeto se encontrava em relação à otimização para os mecanismos de busca. E na semana passada a gente teve a honra de receber o Eric lá no Geocast para falar um pouco sobre isso. O podcast já está disponível para você ouvir em todas as plataformas ou diretamente lá pelo nosso site, como você preferir. Mas fica aqui uma pergunta importante. Você investiria horas do seu trabalho, horas da sua vida, do seu tempo, né, para fazer algo que é para as outras pessoas acessarem, mas ninguém vai conseguir ver? Ou até uma visão de um outro ângulo. Você já gastou dias, meses até, trabalhando em um projeto que não teve a exposição que você imaginava que teria? E aqui a gente pode estar falando de qualquer coisa. Pode estar falando de um produto que você criou e não atingiu a quantidade de público que você esperava, ou de uma ação social que você queria colocar em prática, mas as pessoas não ficaram sabendo para poder tirar proveito daquilo. Enfim, vale para tudo praticamente. Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho e eu entendo perfeitamente o tamanho da frustração que isso pode gerar. O problema é que nem sempre a gente consegue identificar assim o problema logo de cara. E a culpa vai para tudo que é lado, né? Se o projeto não funcionou, eu que não usei a tecnologia certa ou eu que errei o timing do lançamento, se aquele botão fosse vermelho ao invés de azul, a gente teria tido sucesso. É normal tentar buscar um culpado em algo que você pode controlar, porque dá a sensação de que você pode ou poderia ter feito alguma coisa, né? Apesar de coisas como um botão, a cor de um botão tem influência, conteúdo, softwares, projetos de forma geral são inerentemente incontroláveis, especialmente quando dependem da forma com que as pessoas vão encarar o produto ou o conteúdo que você colocou à disposição. Eu posso colocar um título e uma thumbnail nesse vídeo que fazem sentido na minha cabeça, mas eu não tenho como controlar como você vai interpretar essa mesma thumbnail, esse mesmo título. Da mesma forma, você não tem como saber como o seu cliente vai realmente ver o fruto do seu trabalho, mas com as ferramentas certas você pode influenciar esse resultado, pelo menos um pouco. E até como forma de agradecimento a SEMrush pela ajuda deles, eu quero usar o nosso exemplo com a ferramenta de análise fantástica que eles têm. Se você é desenvolvedor ou criador de conteúdo ou é um empreendedor de qualquer tipo e não incluiu estudos de SEO na sua rotina, você certamente está devendo conhecimento para si mesmo e talvez até criando um gargalo para o sucesso do seu projeto mesmo que você não perceba. Eu vou te dar um exemplo prático. Toda vez que você faz uma pesquisa no Google ou em outro buscador, ele vai te retornar uma série de resultados. Certo? Se você tem uma página na internet, certamente você quer que ela apareça no primeiro lugar se possível, ou pelo menos na primeira página. Afinal, se você está criando conteúdo de qualidade ou ofertando um serviço de qualidade, se você está fazendo o bem e compartilhando conhecimento, não existe nenhum motivo para você não querer deliberadamente que menos pessoas vejam o seu material. Faz sentido? Essas palavras que as pessoas digitam ali são as chamadas palavras-chave ou keywords em inglês. E os resultados que elas trazem para você dependem de muitos fatores e alguns algoritmos definitivamente complexos. Mas, teoricamente, quanto mais palavras-chave bem ranqueadas que você tiver para o assunto do seu nicho, melhor. Usando a SEMrush, nós conseguimos ver e até comparar como está a nossa evolução em relação ao ranqueamento de palavras-chave, o que é uma informação muito importante na hora de planejar conteúdo. Toda vez que você está criando um conteúdo ou um produto, você está querendo solucionar um problema que alguém ou um grupo de pessoas tem, e usar uma ferramenta que consegue fazer um levantamento de palavras-chave e te dar ideias de assuntos que permeiam as buscas de quem procura por certas soluções
é uma vantagem absurda. Digamos que alguém pesquise como instalar Linux. Usando essa ferramenta da SEMrush, eu consigo ver pesquisas relacionais que me dão ideia do que essas pessoas estão pesquisando também, com que outros problemas essas pessoas podem estar lidando. Eu consigo ver, por exemplo, que muita gente parece estar pesquisando aqui sobre como instalar o Windows no Linux, mas eu não tenho muita certeza do que as pessoas querem dizer com isso. Como assim instalar o Windows no Linux? Mas abrindo aqui algumas opções, dá para ter uma noção de que o que na verdade as pessoas estão buscando é uma forma de fazer dual boot ou de utilizar o WSL, só que elas estão se expressando dessa forma. Muita gente que faz essas buscas também pesquisa sobre como instalar programas no Linux e pesquisa sobre o apt-get, pelo visto também. Tudo isso pode nos dar várias ideias de que tipo de conteúdo criar. Assim como diz o livro Todo Mundo Mente, Big Data ajuda a gente a entender o que as pessoas realmente pensam e não o que elas dizem pensar. Se você tem um empreendimento ou está fazendo um site ou um app relacionado a bolo, por exemplo, como saber quais os bolos que as pessoas mais buscam? Buscando simplesmente por bolo, dá para ver que existem algumas buscas favoritas, como bolo de cenoura, bolo de chocolate, e até mesmo pelo termo bolo de aniversário, que não é um sabor, né? Mas te ajuda a pensar como criar conteúdos com metadados que entreguem o seu site ou seu app como resultado quando alguém pesquisar por esses termos. Entendeu a lógica? Você consegue reparar como você ofereceria um serviço diferenciado para um cliente se além de cuidar da hospedagem do site dele, do desenvolvimento da aplicação, do aplicativo, do site, você também conseguir entregar algo amigável para SEO? Esse é um assunto, é uma coisa que eu vejo pouquíssimos desenvolvedores comentarem em todas as palestras e vídeos que eu já assisti. Talvez justamente por acharem que marketing e SEO faz parte de um outro setor do processo de criação de um projeto técnico, quando na realidade não faz. Afinal, não adianta ter o melhor cachorro-quente do mundo se ninguém conseguir encontrar ele. Minha dica é, observe se você está negligenciando essa parte, porque mesmo que você não seja a pessoa que vai colocar o conteúdo em si no site ou no blog, a própria infraestrutura, as tags que você for usar, vão influenciar no ranqueamento. E um trabalho mal feito nesse sentido pode, assim, esconder todo o seu talento simplesmente por te jogar na página 2 ou 3 do Google. E eu nem precisaria dizer, mas isso vale até mesmo para o seu portfólio. Eu não estou falando para você colocar isso no seu portfólio, apesar de ser legal, mas para indexar o seu portfólio. Claro que você pode ser encontrado do mesmo jeito sem uma estratégia de SEO forte, mandando o link para a galera. Mas concorda que se isso existir, as suas chances aumentam, como eu disse antes. Não tem como controlar como as pessoas vão receber o seu material ou a interpretação que elas vão dar para esse material, pelo menos não totalmente, nem as suas informações, mas você consegue influenciar um pouco. E agora eu vou te mostrar uma ferramenta fantástica, especialmente para você que desenvolve pensando em desempenho. A SEMrush tem uma ferramenta para auditar sites que permite que você faça uma análise densa sobre vários aspectos da sua página, do seu aplicativo. Eu vou te mostrar aqui no GeoLinux para você ver como é que funciona. Assim você consegue ver todos os nossos pontos fortes e fracos. Transparência para você. Olha só a quantidade de erros e observações que a ferramenta mostra para a gente. E a gente pode entrar em cada um deles para ver exatamente qual é o problema, além de receber ali algumas sugestões. Conhecimento é poder, você já deve ter ouvido essa frase, né? E a gente só pode tomar decisões e agir em cima de coisas que nós temos conhecimento. Essa ferramenta ajuda exatamente nisso, além de mostrar no que nós estamos acertando também para que a gente possa continuar ali com um bom trabalho. É bem comum a gente procurar todas as desculpas plausíveis que nós conseguimos encontrar para deixar de fazer alguma coisa que nos tire da zona de conforto. Mas a integração de conhecimentos, ou pelo menos de profissionais de áreas diferentes, como desenvolvimento e marketing, é essencial para a evolução de qualquer empresa e projeto hoje em dia. Saber mesmo que seja um pouco desses dois universos vai te ajudar a compreender melhor o que os seus colegas estão passando e vai te ajudar também a ser um profissional mais completo, com mais ferramentas para resolver problemas. Você já deve saber que hoje em dia é muito apreciado um desenvolvedor full stack. E também, se você conseguir adicionar mais coisas em cima disso, você vai conseguir se destacar ainda mais. E SEO certamente é uma dessas possibilidades. Eu quero te indicar 2 vídeos aqui para você continuar assistindo. O primeiro é o que eu conto sobre a nossa história de imigração
e é a origem de muitos dos nossos problemas atuais no blog de Linux. E o segundo é sobre bots e como tomar aí a iniciativa de fazer algo diferente pode te destacar no mercado de trabalho. Escolhe aí e eu te vejo na próxima. Falou!